Hoje nós vamos meditar no significado das portas do inferno. Jesus disse esta palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Pedro recebeu a revelação sobre quem ele era. Esta é a revelação mais importante que também nós recebemos, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Quando nós compreendemos isto e recebemos esta revelação de Deus, nós teremos uma consideração, um amor, um relacionamento e uma intimidade com o Espírito do Senhor. Mas assim que Jesus falou com Pedro que quem tinha revelado a ele era o Pai, o Espírito de Deus, Jesus falou sobre a igreja e disse que daria as chaves do reino dos céus a Pedro. Portanto, nós temos porta e temos chaves aqui na mesma passagem, no mesmo episódio. Está escrito no versículo 18 e 19 assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muito nós percebemos que as pessoas leem a Bíblia, mas eles querem adequar a palavra ao que eles pensam. Note que Jesus fala igreja no singular porque só existe uma igreja de Cristo. E o único nome que ele dá àqueles que se convertem a ele e recebem a revelação de que ele é o Filho de Deus é a palavra igreja. Ele não acrescenta mais nada. É assim a revelação. Em seguida, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, ele vai falar da oposição que surge assim que a igreja surge. Mas o que são essas portas? Primeiramente, nós devemos compreender o significado espiritual de portas. As portas, elas nos dão a ideia de entrar e sair de um ambiente. Não é um lugar em que nós ficamos paralisados, sentados, ou nós utilizamos para qualquer outra coisa a não ser para passar de um ambiente para o outro. As portas aqui se relacionam ao inferno. O que é um inferno? Nós vamos ler, primeiramente, em Romanos 6, 23. Para compreendermos o que é o inferno, primeiro nós temos que compreender o que é morte. Pois a palavra para inferno nas Escrituras se refere à sepultura, ou lugar dos mortos. Não é sobre a mitologia utilizada pelas religiões, não é, mas é algo que está escrito e só podemos ficar com a revelação escrita, pois é o Espírito Santo que nos dá. Portanto, vamos entender que morte e inferno andam juntas em muitos versículos nas Escrituras. Veja que a primeira coisa que vamos compreender e devemos compreender para meditarmos sobre as portas do inferno é de onde vem o estado espiritual chamado morte. O estado espiritual chamado morte está em Romanos 6, 23. Então vamos em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 nos diz que
Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que a vida eterna é em Cristo Jesus. E o salário do pecado é a morte. Portanto, morte é um estado espiritual de todos que pecam. Aqueles que pecam estão mortos. Nem sabem disso, mas estão. Estar morto significa estar alheio e separado da vida de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o contrário da morte espiritual. Assim, nós temos também em Efésios, capítulo 3, Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Fala do estado que nós tínhamos antes de sermos vivificados por Cristo, porque em Cristo Jesus temos a vida eterna como dom gratuito de Deus. Nós acabamos de ler. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Veja que aqui nós não estávamos em Cristo Jesus, estávamos em delitos e pecados, nos nossos pensamentos errados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui está o inferno. Leia que quem é o líder do inferno? É o príncipe da potestade do ar. É o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando nós estávamos mortos, nós andávamos como? Andávamos como segundo o curso deste mundo. Significa que o mundo, e lá na primeira carta de João diz que o mundo jaz no maligno. Anda segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós demos mais um passo para compreendermos que os mortos espirituais estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e os demônios. Esse espírito que atua nos desobedientes. Lembra? O salário do pecado é a morte. Estando morto em pecado e delito, quem comanda o homem é o diabo. Isto está claro. Efésios 2, versículos 1 e 2. Leia lentamente e muito devagar o versículo 2. Medite nisto. Estando em pecado, mortos em delitos e pecados, quem atua sobre você é o diabo. É isso que está dizendo aqui. Agora, nós vamos ver sobre os versículos que mostram que o inferno e a morte estão juntos. Vamos ver primeiro Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Apocalipse 6, versículo 8. Diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada pela fome, com mortandade por meio de feras da terra. Veja que o cavaleiro é chamado Morte. É esse que atua sobre os filhos da desobediência aqui em Efésios. É o príncipe da potestade do ar. E ele está sendo seguido pelo inferno, isto é, por espíritos malignos, por demônios. Os demônios, eles atuam nas almas daqueles que estão em pecado, mortos em pecados e delitos. O que nós estamos querendo concluir? O que significado das portas do inferno, que não prevalece contra nós, a igreja. Por quê? Veja que também
em Apocalipse, no final de Apocalipse, no capítulo 20, a morte e o inferno são eliminados juntos. 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Portanto, a segunda morte, a morte definitiva, é o lago de fogo para os pecadores. E que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. A morte é o cavaleiro, é o príncipe da potestade do ar e traz a natureza morta para aqueles que pecam, porque o salário do pecado é a morte. Bem, mas como que Jesus nos livra e nos faz vencer as portas do inferno? Isto é, o Espírito que atua sobre os pecadores e que causa a morte espiritual. Esse Espírito chega a atuar até mesmo em igrejas onde há desobediência. Nós podemos ver isto em Apocalipse capítulo 3. Vejam só. Aqui em Apocalipse capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheces tuas obras, que tem nome que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja que a morte está entrando na igreja. A morte entrou por causa da divisão, por causa das doutrinas humanas, dos ensinamentos errados, das doutrinas da carne, o abandono do primeiro amor, o abandono do Espírito Santo, o abandono da unidade, o abandono do Espírito de Deus, da verdade, da vida. Então, as igrejas têm nome que vive, isto é, fazem muito barulho, cantam, riem, brincam, falam que são ótimas, mas é preciso ver, é necessário ver se estão vivas no Espírito Santo, vivas em Jesus Cristo. Nem isto mesmo uma grande parte compreende. Então, o que Jesus é e que Jesus faz para que a igreja seja vencedora das portas do inferno? Isto é, já sabemos que a porta do inferno significa o mover de entrar e sair, isto é, o mover das coisas malignas de Satanás e seus demônios, como está escrito. Então, vejamos, ainda em Apocalipse, o que Jesus diz a João, Jesus ressuscitado, glorificado. Lembra que ele disse a Pedro que daria a ele as chaves, porque ele tem as chaves. E isto que abre para a igreja vencer. As chaves da vida. Vamos ver. Apocalipse 1, versículo 18. Ele diz: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, é definitivo, verdadeiro e eterno que Jesus venceu a morte e o inferno quando ele ressuscitou. Por isso ele tem a chave. E ele tem as chaves. E é por isso que ele deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Porque é um reino de vida no Espírito de Jesus ressuscitado. Assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a vida nos abre o reino dos céus. Portanto, agora nós compreendemos o significado das portas do inferno. Leia Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. É o espírito da potestade do ar, o espírito maligno, atuando nos pecadores mortos em pecados e delitos, porque o salário do pecado é a morte. Nós, a igreja do Senhor, temos e recebemos dele as chaves, e as chaves do reino do céu, para nós estarmos no reino do céu. Por isso, nós estando em Cristo Jesus, porque
o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nós não podemos ser vítimas nem tocados mais pela morte e o inferno, isto é, por Satanás e seus demônios. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, o que nós enfrentaremos? Pessoas, até mesmo igrejas. Pois as pessoas que estão mortas em pecados e delitos não compreendem a verdade e se levantam contra a igreja verdadeira. É o que aconteceu no judaísmo. O judaísmo era a religião de Deus que se levantou contra Jesus Cristo. Mas não prevalecerão. Nós vencemos no nome de Jesus. Que possamos compreender. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna é invencível por meio do Espírito Santo. Jesus tem as chaves. E Ele nos deu, Ele nos abriu as portas, porque Ele mesmo, tendo as chaves, Ele é a porta para entrarmos no reino do céu. E temos a vida vencedora. A vida que vence o movimento da morte e do inferno. Louvado seja Jesus Cristo, que possamos crescer na fé para compreendermos a realidade espiritual do que é morte, a realidade espiritual do que é vida, e assim compreendermos as Escrituras. Louvado seja Jesus. Amém.